Olá pessoal, direto do meu escritório secreto. Gente, ó, República Velha, nós temos que ver agora alguns aspectos econômicos da República Velha, tá? Então, o que você tem que saber é que a hegemonia do café na República Velha. O que é isso? O produto que preponderava na República Velha era a produção cafeeira, era o café, tá? Então, associem o café ao mundo rural, tá? O café é produzido no mundo rural, no campo. Então, vai ter um predomínio do mundo rural sobre o mundo urbano, tá? A urbanização e as atividades econômicas que são específicas da cidade, do urbano, no caso a indústria, elas serão meio que coadjuvante nesse processo aí. Quem vai estar no topo vai ser a agricultura, a produção cafeeira, tá? Então tudo que se fizer em termos de políticas estatais, de políticas governamentais, vai ser sobretudo para atender esse setor da economia, que é o setor cafeeiro, tá? Então, na República, durante toda a República Velha, até 1930, o mundo rural se sobrepõe ao mundo urbano, tá? Esse conflito entre rural e urbano é que vai ser alimento, combustível para a Revolução de 30, tá? Uma sociedade começa a se industrializar, uma incipiente industrialização, né, com alguns atores, né, urbanos, o operariado, os intelectuais, os artistas que começam a surgir e os cafeicultores aqui. Então, esse vai ter um conflito. A Semana da Arte Moderna, a Semana de 22, que vocês vão ver mais à frente, nada mais é do que essa explosão desse conflito, tá? Que o mundo rural se sobrepondo ao mundo urbano. Então, entendam dentro dessa lógica, tá? O café, durante toda a República Velha, o café como produto preponderante e tudo que aquilo está associado a ele. Tranquilo? Então, dentro dessa lógica é que vocês têm que perceber. Vamos dar continuidade. Então, o predomínio do café. Aconteceu um fenômeno, uma política, né, uma política econômica, que ficou apelidada de encilhamento. Eu vou explicar o porquê. O Rui Barbosa, que era o ministro da Fazenda do Deodoro, ele tinha um ímpeto industrial. Ele acreditava que a República só se afirmaria em cima de bases industriais, sobretudo em cima de bases industriais, tá? Então ele acaba sendo um contrapeso, né, aos latifundiários, aos cafeicultores, tá? Os cafeicultores não vão ver ele com muito bons olhos, tá? Mas ele vai ser o ministro da Fazenda. Ele tenta implementar uma política de créditos, que era emprestar dinheiro para o surgimento de empresas. Então o governo começa a produzir emissão de papel moeda sem lastro. O que é isso? Todo o dinheiro que existe num país tinha como lastro o ouro. Então o valor da moeda tinha sua correspondente em ouro, tá? Então você não poderia emitir papel moeda à vontade, senão ele não teria o correspondente em ouro, não teria a garantia da sua validade, tá? Hoje a coisa mudou um pouco, tá? Principalmente nos Estados Unidos. Eles emitem o dólar não tem parâmetro em lastro, ele emite dólar para o mundo inteiro, mas é a moeda forte que hegemonizou, imperialista, são outras questões. Mas era assim. Então, tá, o tanto de dinheiro que está circulando no país, ele tem seu correspondente, seu lastro em ouro, tá? Só que o Rui Barbosa falou, ó, agora nós não temos mais escravos, nós precisamos fazer a moeda circular. Então ele emitiu dinheiro sem se respaldar nesse lastro, tá? Isso vai gerar, pessoal, o que nós chamamos de inflação econômica, ou seja, o preço dos produtos vão aumentar, tá? Mas para que ele fez isso? Para emprestar para possíveis empresas. Então eu queria montar uma empresa, uma fabriqueta de chapéu, então eu preciso de empréstimo do governo. Então o governo te dava um empréstimo para você pagar em determinado período e tal. Só que o que aconteceu? Começou a ter essa política de empréstimo, mas as indústrias não apareceram, tá? Então muito empréstimo e nada de indústria. Começou a surgir aquilo que nós chamamos de indústrias fantasmas, tá? Indústrias que não existiam, picaretagem. Isso foi, na hora de o governo cobrar esse empréstimo de volta, o cara não tinha como pagar, a indústria não existia, né? Ele passou
passou o rodo no empréstimo governamental. Isso começou a ter uma quebradeira, uma correria para a Bolsa de Valores, as pessoas querendo vender seus títulos, porque não tinha correspondente os títulos não existiam, né? Aliás, os títulos existiam, mas não existia empresa, né? Então, teve uma corrida, gerou dívida, o país ficou com uma dívida forte, uma dívida pública alta. Essa corrida atrás dos bancos, atrás de venda, da Bolsa de Valor, de venda dos títulos, né? Ficou chamado de encilhamento. Por que encilhamento? Em alusão à corrida de cavalo. Tá? A corrida de cavalo era algo mais popular que hoje, naquele período. Então, quando tem a movimentação lá nas baias, né? Sei lá, para colocar encilhar, colocar sela no cavalo. Então aquela movimentação, aquela corrida, aquela muvuca, né, eles fizeram uma analogia, uma associação com a corrida aos bancos. Tá? Então por isso ficou conhecido como encilhamento, ato de encilhar o cavalo, aquela corrida, aquela muvuca, aquele tumulto na hora de organizar a corrida de cavalo. Então as pessoas correndo para os bancos, querendo vender os títulos, e as empresas não existiam, então esse processo é chamado de encilhamento. Então o que você tem que saber? Rui Barbosa, ministro da Fazenda, tentou fazer uma política de crédito para dinamizar ou para surgir, para potencializar um possível cenário industrial no Brasil. Tá? E não logrou êxito. Tudo bem? Então é isso. Vamos ver agora o chamado Fundilu, ou Fundlu. Vamos lá. Pessoal, o Fundilu foi depois do encilhamento, né? O encilhamento foi em 1891, a crise geral do encilhamento. Alguns anos depois, em 1898, foi feito esse chamado Fundilu, Fundlu, não sei a pronúncia correta, tá? Que na verdade em português significa fundo de empréstimos. O governo, na época o governo era o Prudente de Moraes, com apoio do futuro governo, né, que seria eleito, Campos Salles, ele acaba fazendo um empréstimo com bancos estrangeiros para tentar tapar o rombo que ficou lá do encilhamento. Tá? Muita dívida, o Estado ficou com muita dívida devido a fazer empréstimos e não receber. Então ele faz empréstimos a bancos estrangeiros, tá? Por isso que é o Fundilu, para o Estado brasileiro depois pagar a longo prazo, tá? esses empréstimos. Então ele faz empréstimo a bancos estrangeiros, sobretudo à Inglaterra, a bancos ingleses. Então ele faz um empréstimo, estende a dívida para pagar mais no futuro. Então vão vendo, vai virando uma bola de neve, né? O governo brasileiro vai se tornando, vai ficando endividado, a dívida vai crescendo. Por que ele faz isso, pessoal? Mais uma vez agora, né, saindo o Rui Barbosa, passou o Rui Barbosa, ficou para trás, que queria incentivar a indústria, o governo agora está querendo incentivar, proteger o seu principal produto, né, da qual ele também é um dos representantes, ele também faz parte da oligarquia, que é o produto café. Tá? Então as políticas públicas que tiverem agora, empréstimo, no caso do Fundo, para auxiliar, para dinamizar, para proteger o preço do café, tá? Que é o principal produto. Então nós vamos ver agora o chamado Convênio de Taubaté. Vocês vão entender esse Convênio de Taubaté, a articulação desse café em torno do principal produto, do principal produto que é o café, da atividade cafeeira. Tá? Então preste atenção, tudo que o governo está fazendo agora é para beneficiar esse setor econômico do Brasil, que é o café. Então, o Convênio de Taubaté, a cidade de Taubaté, antes de mais nada, é uma cidade lá no Vale do Paraíba, tá? Cidade de Taubaté lá, ó, no Vale do Paraíba, entre a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, né? Quando você vai lá para Ubatuba, você geralmente passa por Taubaté. É estratégico, é a cidade onde estava lá o Vale do Paraíba paulista, e depois mais à frente você continua, o vale continua na parte fluminense. É onde iniciou o café, tá? A plantação do café no Brasil começou lá, Rio de Janeiro, e veio avançando para o Vale do Paraíba,
Paulista, tá? Do Fluminense para o Paulista. Então, por que o convênio de Taubaté? O que foi isso? Os 3 maiores produtores de café do Brasil, aliás, os produtores de café do Brasil, que é São Paulo, sobretudo, Minas e Rio de Janeiro, se unem na cidade de Taubaté e fazem esse convênio de Taubaté, que propõe que esses 3 governos, eles façam, veja bem, agora você está Estado, tá? Após a República nós criamos Estado. Os Estados têm uma relativa autonomia, tá? Uma República Federativa. Então esses 3 Estados se unem para poder fazer esse convênio que consistia em fazer empréstimo, mais uma vez, em bancos estrangeiros, tá? Para que fazer esse empréstimo? Quando houvesse uma superprodução do café, então mais produto, maior o produto, menor consumo, o que acontece? O preço cai, tá? Maior oferta do que procura, o preço cai. Se tiver muito café e pouca gente comprando, o preço cai. Lembre-se que o café é um produto de sobremesa, né? Então é um produto que a primeira crise, a primeira oscilação econômica, o que eles deixam de comprar é o café, que é supérfluo, tá? Não é um produto básico. Então o café tinha essas oscilações de preço, tá? Então o convênio de Taubaté consistia em quê? Pegar dinheiro emprestado para comprar o café excedente. Então quando tivesse superprodução de café, eles comprariam para manter o preço do café, para o preço não cair, e estocavam esse café. Quando o preço do café subisse outra vez, aí eles colocavam mais café no mercado. Então esse dinheiro era um empréstimo no exterior feito pelos 3 governos, pelos governos do estado, tá? Depois o governo federal, mais à frente, vai assumir isso, tal. Mas no início, o convênio de Taubaté são esses 3 fortes estados produtores de café que se reúnem, fazem empréstimo no estrangeiro para manter o equilíbrio do preço do café. Correto? Isso vai dar certo? Isso tem um autor que fala que é a socialização das perdas. Então, quer dizer, na hora de ter o lucro é privado, é do cafeicultor. Na hora de controlar, né, para não ter prejuízo, ele pega o dinheiro público. Então, ele socializa as perdas, ele socializa o prejuízo, né? Então, na hora de ter o lucro é do cafeicultor, do fazendeiro, do privado. E na hora de dividir os ossos, aí vai para todo mundo. Tá bom? Isso foi o convênio de Taubaté, que se estendeu aí por um grande tempo. Essa prática de proteção do café vai se estender durante toda a República Velha, tá? Então, entenderam que é o convênio de Taubaté? É legal memorizar os 3 estados que participaram disso, tá? Basicamente, tá? Os 3 estados. E sabendo que desses 3 estados, o que depois se torna mais forte, obviamente, vai ser São Paulo, principalmente depois que o café migra para o chamado Oeste Paulista, né, que na verdade é o Nordeste Paulista, né, é a nossa região aqui, tá, o Oeste Paulista, onde o café vai se frutificar com muita intensidade por causa da fertilidade do solo, as condições climáticas e etc. Tá bom? Então, além dessa política, dessa sobreposição do mundo rural, né, da proteção do café na República Velha, deixando de lado outras atividades, teve uma certa produção industrial, tá? Teve um desenvolvimento industrial. Nós estamos vivendo aquele período da Belle Époque, lembra lá? A Belle Époque, o início do século XX, né, o desenvolvimento da França e tal. Então, o Brasil, na sua atenção excessiva para a produção do café. A indústria em segundo lugar. E teve uma outra atividade econômica que vale ser destacada aí no Brasil, nessa parte do Brasil da República Velha, que foi a borracha. Houve o chamado boom da borracha. Nós estamos falando, pessoal, do início lá do século, do automóvel, da invenção do pneumático, né, do pneu de borracha. E a borracha, hoje tem a borracha sintética, mas no início usava-se a borracha látex, tá? Que é tirado lá da seringueira, tá? Então houve uma corrida, um boom da borracha. Então os trabalhadores começaram a extrair látex lá na floresta amazônica, né?
atrás da produção, extrair o látex para poder fazer a borracha. E isso houve uma corrida, principalmente o pessoal do Nordeste, que passava por uma seca, por um perrengue danado, né, de falta de emprego, de condições de vida. Muitos nordestinos migram para o norte do país, buscando a melhor condições de vida, trabalho e sobrevivência através da atividade da extração do látex, tá? Da produção da borracha. Isso vai ser feito, a borracha é na floresta amazônica, né? Ela é dispersa, seringueira e tal. Só que com o passar do tempo, a Inglaterra, espertamente, vem aqui, né, missões de catalogar borboletinha, não sei o que tal, que era tudo fachada. Vieram estudar a seringueira e pegaram mudas da seringueira e levaram para suas colônias lá no Sudeste Asiático, tá? Lá onde seria Vietnã, Camboja, aqueles países. Eram colônias inglesas. E tem a temperatura, as condições climáticas próximas daqui do Brasil, tá mais ou menos próximo da linha do Equador e tal. E ali se desenvolveu a borracha e eles plantaram, né, de forma organizada, de forma racional, onde o cara extraía a borracha aqui, ele estava extraindo num tronco aqui, ele já virava, pegava no outro. Então a produção seria muito maior do que você correr no meio da selva amazônica para tentar achar a seringueira. Então esse boom da borracha teve uma produção enorme, foi na época que produziu lá em Manaus o teatro, é o principal teatro do Brasil, teatro lá em Manaus, teatro dentro daquela concepção, né, de Belle Époque, de coisa suntuosa e tal, mas a crise econômica depois da borracha, principalmente com a concorrência da borracha lá do Sudeste Asiático, né, das colônias inglesas, entrou em colapso, a cidade ficou fantasma, pessoas, o teatro que pulsava a cultura, né, fechou, uma decadência total lá do Teatro Amazonas, lá em Manaus, tá? Teatro e tudo que está em torno, né? A cidade, a atividade econômica, o comércio. A cidade entrou numa decadência total por causa da concorrência da borracha do Sudeste Asiático. Correto? Então fiquem atentos a isso, o boom da borracha. E aí que vai ter aquela questão do Acre, né? Muitos brasileiros lá na Bolívia, e começa a ter muito brasileiro no território boliviano, começa a ter conflito com esse contingente de pessoas, e aí que acontece que o brasileiro faz um negócio e compra parte do território boliviano, que é o estado do Acre hoje, tá? Foi talvez a última configuração do território brasileiro, foi nesse período. Ela comprou da Bolívia o estado do Acre, que hoje é chamado Acre, né? E se tornou território brasileiro. Em troca foi a construção de uma ferrovia que viria lá da Bolívia, atravessaria a Amazônia e para ter uma saída da Bolívia para o Oceano Atlântico, né? Ferrovia Madeira-Mamoré, que não foi construída, o Brasil deu calote, tá? Ela não teve a extensão até onde se desejava, como uma saída, um escoamento de produção de produtos da Bolívia para poder sair para o Atlântico. Então o Brasil não cumpriu isso, e mais um território que seria cedido, uma parte do território brasileiro, lá do Mato Grosso, ali, que fazia território com a Bolívia, né, fronteira com a Bolívia, que também não foi cumprido, tá? Então é legal estudar isso com mais detalhes, se você tiver curiosidade, tá? O estado do Acre. Bom, qual que é o panorama disso tudo? É que é a superexploração do trabalhador, seja ele do campo ou da cidade, tá? A industrialização incipiente, a industrialização, apesar do predomínio do café, a decadência da borracha, houve uma pequena industrialização. É aí que entra aquele fluxo migratório de mão de obra europeia para trabalhar nas indústrias, tá? Tinha uma concepção do branqueamento do Brasil, né? Uma teoria racista, achando que trazendo mão de obra europeia acabava se miscigenando, e o Brasil, com o passar do tempo, ia ficar branco, né? São teorias racistas lá do início do século, tá?
e os italianos, né, que vieram trabalhar, sobretudo no café. Nossa região aqui é cheia tem resquício desse passado, né? Você pode ver o sobrenome das pessoas, a aparência física. Nós temos muito de Itália aqui em São Paulo, tá? Aqui no estado de São Paulo. E tem tanto características físicas, né, culturais, né, sobrenomes. Você vê o sobrenome de ascendência italiana, né? Dentro dessa concepção. Então, o operariado brasileiro, sobretudo, é português e italiano, tá? Claro, tem outros, tem outras nacionalidades, tem brasileiros, né? Mas o grosso da mão de obra italiana e mão de obra portuguesa, né, veio para atender essa necessidade fabril, da pequena indústria que começa a crescer, tá? Então, pessoal, o que vocês têm que tirar disso o trabalhador continua sendo explorado, os ciclos econômicos continuam estando na mão das mesmas personagens, dos fazendeiros, dos cafeicultores, da oligarquia, por isso que é uma república oligárquica, governo na mão de poucos, né? Então uma concentração de renda na mão de uma elite rural, de uma elite oligárquica, sobretudo cafeeira. E essa superexploração do trabalhador, más condições de trabalho, baixos salários, isso vai dar margem para os chamados movimentos de resistência, que nós vamos estudar a partir de então. Os movimentos de resistência a gente vai dividir em movimentos de caráter messiânico e nós vamos também social, e vai ter os movimentos urbanos e rurais, tá? Então são dois grupos, urbanos, rurais e alguns messiânicos. Messiânicos é aquele movimento que tem uma intervenção divina, que acha que um Messias que vai salvar, que é liderado por um Messias, né? Por isso que é messiânico, de Messias, tá? Tem o cunho religioso, tem sempre uma liderança com elementos religiosos, tá? Então, esses movimentos que virão, os movimentos de resistência na República Velha, são movimentos de insatisfação das más condições dos trabalhadores em relação ao que é a República Velha, tá? Uma república lá onde poucos votam, onde poucos têm participação na política, onde muitos estão excluídos dos benefícios econômicos que o país consegue ter, das decisões orçamentárias, de desenvolvimento, enfim.